bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica. Gente, vocês estavam com saudade? Que a gente tem um tempo aí, eu tenho um tempo que não faço, a gente não tava se encontrando, já tem um tempo. Mas por causa dos eventos que estavam acontecendo, o evento passou, muito obrigada pela participação de vocês, e agora a gente volta para a nossa programação normal, até o próximo evento que provavelmente vai acontecer, ali já tá programado para setembro ou outubro. Eu ainda tô decidindo, mas provavelmente será em setembro, tá? Então já fica de olho. Vocês gostaram do evento? Continua aqui nesse canal, porque ainda assim fica rolando conteúdo até o próximo evento também. Vamos lá então aqui no Leitura Crítica, se você é novo nesse canal, é um quadro onde eu leio histórias dos meus alunos. Bom, uma hora quem sabe eu não abro também, estou pensando seriamente nisso, em abrir para ler histórias de outras pessoas que também não sejam meus alunos, tá? Eu ainda tô vendo como é que eu vou encaixar isso. Mas, enfim, aqui o objetivo é que você aprenda com essa leitura. Na leitura crítica não é uma avaliação como se eu fosse ler algo divertidinho. Eu tô realmente caçando erros ou então acertos do autor para apresentar para você e falar, olha, é assim que você tem que fazer, ou evite fazer isso. Isso tanto ajuda o autor a divulgar a obra dele ou a melhorar a história dele, tanto ajuda você, porque eu acho que aprender com exemplos é muito melhor, pelo menos é o que eu gosto. Você não vai achar aqui nessa leitura crítica nenhuma chacota sobre a história ou humilhação dessa história, de maneira nenhuma. O objetivo é sempre agregar valor tanto para você que assiste quanto para o leitor que eu vou ler a obra dele agora, tá bom? E só lembrando, aqui na Lição Nerd você aprende a se tornar um escritor, aqui você aprende a deixar de ser o fã para se tornar um escritor, sair do absoluto zero até a sua história publicada. Então se você quer aprender mais, já se inscreve nesse canal, já dá o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora colocar as suas histórias neste mundo. Vamos lá pra tela, então, sem mais delongas. E só lembrando, gente, calma, relaxa, você não me vê lendo a história inteira. Eu leio e só edito, né? E trago aqui só as histórias, as partes importantes pra você acompanhar, tá bom? As minhas reações. O pessoal gosta muito dos meus reacts. É quase um react, é uma leitura crítica junto com o react. E vamos lá. A história de hoje vai ser do Breno, o herdeiro da morte, que inclusive essa semana a gente vai liberar o podcast Aprendiz de Escritor, que também é um podcast onde eu chamo os meus alunos para conversar sobre as suas histórias, para eles falarem como é que foi a experiência deles saindo do zero até a publicação, para eles darem dicas para quem está iniciando, como foi o desafio de escrever a história dele, porque eu acho legal também dar um incentivo para você que está aí do outro lado, achando que não consegue escrever a sua história, você olha a história desse aluno e fala assim, putz, se ele conseguiu, eu também consigo. Às vezes alguma dica que ele dá te ajuda você a desbloquear a sua mente para você escrever a sua história. Então já marca na agenda aí. Na quarta-feira vai sair a gravação e o primeiro convidado é justamente o Breno. Não à toa eu escolhi a história dele para ser lida essa semana também. Ele vai falar justamente sobre o Herdeiro da Morte, sobre outros projetos que ele também está construindo. Então eu acho muito bacana você ficar de olho nessa programação na quarta-feira, que também vai ser às 19 horas, tá bom? 19h30 eu ainda tô decidindo, mas provavelmente vai ser 19 horas. Eu libero lá e você vai assistir. Bora lá então para o Herdeiro da Morte do Breno. O link da história sempre vai estar aqui embaixo para você também conhecer o trabalho desses alunos, tá bom? Bora lá então, primeiro começando aqui pela sinopse. Aceitar quem nós somos é impedir que... Aceitar que nós somos, eu comi a vírgula. Aceitar quem nós somos é impedir que outras pessoas se machuquem com nossas decisões. É encontrar nosso lugar no universo. Pietro é um jovem peculiar, principalmente por conta de seus poderes, herdados de sua mãe, a deusa da morte. Já na sinopse ele já joga pra jogo. Devido a essas habilidades, ele teme machucar as pessoas que ama e ainda precisa lidar com seus sentimentos por outro garoto. Ele é apenas um menino, tentando fugir de seus medos. Entre a vida e a morte, viverá uma grande aventura e enfrentará batalhas que jamais imaginou. Porém, a maior das lutas é em seu próprio interior. Em meio a todo esse tormento, Pietro conseguirá alcançar a sua própria aceitação. Fugir dos problemas não é a melhor saída. Gostei da sinopse. Bora lá então, o primeiro aqui. Eu gosto quando vocês usam esses artifícios
Eu só não vou dar play, né, por motivos óbvios, pra não dar direitos autorais aqui no vídeo. Mas é legal vocês usarem esses artifícios de vídeo, de link, às vezes, foto, né? Eu gosto de usar quando eu publico as minhas histórias. Quem já leu alguma história minha no Wattpad vê que sempre tem alguma coisinha aqui, seja vídeo, seja foto. E eu gosto muito de fazer ilustrações dos meus autores, dos meus personagens. Tem autor que, não faça ilustração. Eu escutei isso essa semana, inclusive. Foi uma das coisas que a gente até discutiu no podcast que vai ser na quarta-feira. A Jaque fez essa pergunta: o que você acha sobre mostrar a imagem do seu personagem? Porque tem outras indicações que dizem que você não pode fazer isso. Cara, eu gosto muito porque, eu sou a dona daquele livro. Fui eu que imaginei e eu quero que os meus leitores imaginem meu personagem exatamente daquela maneira. Porque não é a minha estratégia, nesses livros específicos, fazer com que o próprio leitor imagine aquele personagem. Mas se essa é a sua pegada como autor, tudo bem. Mas você também tem que entender que outros autores gostam de desenhar determinado personagem, justamente mostrar, olha, é assim que ela é assim que fulana é. E eu acho isso bacana também, eu acho que não tem certo ou errado. Mas se você gosta de mostrar, de fazer as ilustrações dos seus personagens e mostrar para os seus leitores, olha, é assim que eu imaginei fulano, é assim que eu imaginei cicrano, é legal você fazer essas ilustrações e postar aqui nessa capinha do Wattpad ou até aqui entre o texto também, né? Desde que não polua o texto. Vamos lá, então, fugindo de casa e morando com o avô. Buenas, tchê, me chamo Pietro, sou literalmente filho da morte. Bah, mas como assim filho da morte? Tu me questionas. Calma, tchê, te aproxega que vou te explicar. Esse regionalismo dele foi muito legal. No resto do texto, ele não teve, o Breno, ele não colocou tanto, né, não colocou tão carregado, porque não era o objetivo desse livro. Existe, mais uma vez, igual o que eu acabei de falar sobre a questão de ter imagem ou não ter imagem, não existe certo ou errado, o que existe é a sua estratégia para aquele livro. Pode estar certo ou errado dependendo da estratégia que você quer para aquele livro. A estratégia dele não era pesar no regionalismo, né, do gaúcho, mas a estratégia dele era aproximar a pessoa até o gaúcho, né, desse personagem, mostrar que ele era de lá, sem necessariamente só dizer, né? Eu acho... E ele gosta muito o Breno gosta muito do sotaque do sul, né? Eu também sou apaixonada, na verdade sou apaixonada por todos os sotaques. Eu fico tão emocionada porque dentro da Jornada Aprendizagem de Escritora tem alunos de todos os lugares. E quando o Breno estava escrevendo essa história dentro do curso, né? Porque lá na Jornada Aprendizagem de Escritora a gente ensina você a escrever do zero até a sua história publicada. Eu acompanho essa história, O Herdeiro da Morte, ele escreveu dentro da jornada, eu acompanhei quando ele escreveu, e a gente chegou nessa conclusão que ele realmente queria colocar esse regionalismo, mas de uma forma ponderada, porque ele não queria pesar. Porque algumas vezes pode sim ser um pouco pesado o regionalismo em excesso, porque a pessoa pode não entender, ou como a gente usa gírias em excesso. Porque o regionalismo nada mais é do que uma gíria local. Eu usar, por exemplo, cara pra tudo é uma gíria carioca. Eu uso cara pra falar com mulher, pra falar com homem. Pô, cara. Meu aqui de São Paulo também é uma gíria local, né? É uma gíria regional. Então, você precisa tomar cuidado, assim como uma gíria, não é que você tá tendo preconceito com aquela língua ou com aquele sotaque. É porque você tem que entender que a sua história vai para outras pessoas também, para diversos lugares do país. E pode ser incômodo ficar lendo repetidamente coisas que ele naquele momento não entenda. Porém, tudo depende da sua estratégia. Se a sua estratégia de fato é fazer a pessoa não entender, mas mergulhar naquela região e sentir como se estivesse lá, que isso seja uma característica muito forte e marcante daquele seu personagem, que isso de certa forma seja uma coisa mais... não ia falar caricado, que caricado remete a alguma coisa meio sátira, mas não é isso, mas que seja realmente uma característica forte do seu personagem, forte e marcante do seu livro, você faz ele em todos os momentos, mas porque você tem esse objetivo. Agora, se o seu objetivo só é mostrar que aquele personagem é dali daquele lugar, você pode usar isso algumas vezes em alguns momentos, não apagar isso totalmente. Mas aqui, por exemplo, ele usou um pouco mais em excesso, né? Cada frase tem um tchê, um ba, alguma gíria, algum regionalismo, mas ao longo do texto ele flui normal e de vez em quando ele vai colocando outros pontos, outros regionalismos também pra gente identificar e a gente se ouvir naquela localidade. Eu acho que esse equilíbrio é muito bom quando você quer colocar regionalismo dentro da sua história.
Vamos lá, li esse primeiro capítulo aqui, e aí o que mais eu quero falar aqui desse trecho, né? Além dessa questão do regionalismo, e tem até um exemplo aqui, cadê, blá blá, aqui ó, aqui embaixo ele fala de novo mais algum regionalista que a gente tem aqui, o Che e o Ba e o Che, mas não tanto um perto do outro como aqui, né? Só pra dar um exemplo do que eu tinha falado antes. Aqui a gente tem um início, eu já falei aqui outras vezes sobre a questão de inícios muito clichês quando a gente fala sobre histórias narradas em primeira pessoa, né? Quando o próprio protagonista narra aquela história, ou o próprio personagem, porque não necessariamente precisa ser o protagonista para narrar a história, mas enfim, o próprio personagem que tá participando daquela história, ele acaba narrando em primeira pessoa, né? Eu estava lá, eu vi, ou eu pego, eu estou, enfim, alguma coisa do tipo. E aqui, nessa história, a gente também tem o protagonista, que é o Pietro, narrando a história dele no passado. Ou seja, ele tá contando uma lembrança do que aconteceu com ele. Isso foi uma jogada legal que eu e o Breno, a gente pensou junto, né? É óbvio, o crédito todo do autor, eu só ajudo a guiar os autores dentro da jornada. De fazer justamente isso, como se ele estivesse lembrando do que aconteceu, porque lá no último parágrafo vai fazer todo sentido, né? Vai fazer toda a junção do momento atual e puxando o gancho para uma próxima história que inclusive que aqui o Breno tá desenvolvendo agora nesse momento. Ele contou tudo, os desafios dessa próxima história lá no podcast que vai sair na quarta-feira, então já marca aí quarta-feira às 19 horas. E geralmente a gente tem no início dessas histórias assim, ai, meu nome é fulano, aconteceu isso, e eu sou muito distraída, e eu sou muito não sei o quê. Meio que dá uma ficha técnica de tudo que aquele personagem é. Quantas vezes você já não viu uma história assim? Comenta aqui pra mim se você tem essa coragem. Tem muita gente que tem vergonha de comentar, gente. Comenta aqui, vamos interagir. Mas se você já viu histórias assim nesse naipe, né? Nessa pegada. Aqui, o Breno, ele fez algo parecido, mas diferente ao mesmo tempo. Que ele não dá tudo o que o personagem é, ele dá as informações que vão fisgar aquele personagem pra querer saber um pouco mais daquele protagonista. Ele fala, eu já li, né, essa introdução, mas vamos ler de novo com essa pegada, né? Buenas, che, me chamo Pietro, sou literalmente filho da morte. Tipo, what the fuck? É uma informação que ele expõe, mas é uma informação que fisga o leitor, pelo menos o tipo de leitor que o Breno queria. O Breno queria justamente essas pessoas que gostam de fantasia, gostam desse sobrenatural, e, poxa, você pensar que existe um personagem que é filho, né, da morte, então, poxa, como que é isso? Como que a morte, então, como que ela criou essa pessoa, como que essa pessoa vive e etc, né? E logo o primeiro evento é justamente falando sobre como é o impacto da vida desse menino ser o filho da morte no nosso mundo. Ele já mostra que muitas outras coisas podem acontecer. O que acontece aqui? Deixa eu ver se eu leio um trecho aqui. Que não dê tanto spoiler, né? Deixa eu ver... o que acontece? Ele tava no domingo de manhã, ele acordou muito animado, o Pietro, porque era dia de visitar o avô dele, ele tem um afeto muito grande pelo avô dele. E aí, nesse dia, ele pegou a guitarra e começou a tocar a guitarra Entre Razões e Emoções, do NX0, por isso, inclusive, essa música aqui deve ser o Entre Razões e Emoções. E aí, ele começou a tocar e começou muito empolgado. Quem nunca, né? Eu faço direto, gente, isso. Canta, ou quem toca, fingindo que fica empolgado quando finge ou sente que tá do lado daquela pessoa, né, daquele cantor, num palco e etc. Nem todo mundo, mas eu também sou dessas, eu consegui me ver no lugar do Pietro aqui. E ele fica tão empolgado que ele começa a tocar guitarra alta demais, e aí o pai vai lá esbravejar com ele, blá blá blá. E aí o pai vai lá, grita, tá transtornado e tal, e ele fala assim, ó, ele tomou a guitarra de minhas mãos de uma só vez, ele sabia o quanto eu adorava, caminhou uns 2 passos de volta para a porta e a jogou para o lado, não se importando com o que ia acontecer. Não sei se por conta dos meus poderes, a guitarra já havia começado a se desgastar ou se realmente ele lançou com bastante força. Mas ao bater na parede, ela partiu-se ao meio, dividindo o braço do corpo
e danificando algumas cordas. Bah, ó, o regionalismo aí de novo, mas só aquele toque leve. Bah, eu sei que não deveria ter ficado tão chateada. Deveria sim. Mas amava aquela guitarra. As lágrimas escorriam quando gritando o chamei de idiota. Falei que o vovô quem havia me dado e que não tinha o direito de fazer aquilo. Minha madrasta tentou segurá-lo. Ele vinha em minha direção novamente, mas de repente parou assustado. Seu rosto, que outrora era vermelho como um tomate, ficou numa tonalidade pálida. Seu olhar já não estava em mim, mas nas plantas que ficavam na janela do meu quarto. Elas haviam começado a secar muito rápido, como se estivessem pegando fogo. Ficaram pretas e começaram a se dissolver. Também assustado, eu corri para pegar o que sobrou da minha guitarra, mas ao tocá-la, ela se dissolveu em minhas mãos como se fossem feitas de areia. Encarei-o com raiva, mesmo chorando bastante. Por medo dos meus poderes, ele balbuciou com uma voz abafada. Aberração. Mas antes que terminasse a frase, ele começou a sufocar. Colocou as mãos no pescoço como se algo o enforcasse. Eu tentei parar, juro, mas não consegui. As lágrimas voltaram a escorrer quando percebi que Júlia, minha madrasta, estava na mesma situação. Então cerrei os olhos com muita força e supliquei o mais alto possível para tudo parar. E como um eco de uma nota muito grave, o som da minha voz o jogou para longe, enquanto caí de joelhos próximo à minha cama. Tudo aconteceu em fração de segundos. Ao levantar a cabeça, entrei em desespero. Os dois estavam no chão e eu não sabia o que fazer. Não queria acreditar que eles estavam mortos, mas não podia tocá-los para verificar. Eu poderia piorar a situação. Sem pensar, coloquei minhas luvas, peguei minha mochila e meus fones. Passando por um espelho, não consegui olhar meu reflexo. Então saí correndo, acompanhado do meu cachorro, Ubu. Então a gente já tem logo no início, nos primeiros 30 segundos de livro, uma cena que, pra quem gosta dessas coisas sobrenaturais, já promete muita coisa. Se já na primeira cena o menino praticamente matou o pai e a madrasta por um acidente, né? Que poder é esse que faz as coisas morrerem, dissolvem as coisas e etc. E o que mais isso pode acarretar? E logo no início ele já acontece isso, é o início da jornada dele, ele fala isso lá em cima. A minha jornada começou nesse fatídico sábado, quando eu quase matei a minha madrasta e o meu pai, e ele sai. E aí aqui já deixa o outro chegar, nossa, mas o garoto já cometeu esse tipo de coisa logo no início, logo nas primeiras cenas. Eu acho isso legal quando você tem uma boa promessa do que pode acontecer na sua história logo no início, para você conseguir fisgar o leitor. Agora, uma dica que eu daria aqui era que esse bloco, esse parágrafo tá muito grande. Eu não sou muito fã de deixar blocos muito extensos assim. Acho que nesse tamanho, por exemplo, aqui, tá vendo na tela? É o máximo. Mas aqui eu acho muito grande. Eu dividiria isso até porque tem momentos diferentes. O momento que o pai dele vai com raiva, o momento em que o pai dele para e começa a passar mal, e o momento que ele se desespera percebendo que ele fez alguma coisa com eles dois, né? Então eu separaria pelo menos em 3 parágrafos isso daqui, porque eu acho que fica mais fácil pro leitor digerir também essas informações, tá bom? Acho que só como dica deixaria isso daí. Aqui a gente ainda vai explorando um pouco mais a questão do regionalismo, mas não só na linguagem, falando sobre quando você transforma a fantasia dentro do nosso próprio país. Porque o mais comum quando a gente fala sobre fantasia, e até baixa fantasia, né? Porque a baixa fantasia, o que acontece no nosso mundo, é a alta fantasia quando a gente cria um mundo completamente novo. E aí tudo bem, não vai ser mesmo aqui no Brasil e tal. Mas quando a gente fala de baixa fantasia, muitas coisas acontecem, porque lá em Londres, porque lá em não sei que lugar e tal. Porque eu acho que é mais uma referência do que a gente tem. Não é que tá errado, mas é legal você também colocar um pouco do nosso país, né? Isso é um movimento que tem acontecido aos poucos. Acho que quanto mais as pessoas vão percebendo que nosso país tem muita história para contar, é capaz de também ser cenário de muitas histórias, mais outros autores, principalmente iniciantes, têm colocado as suas histórias dentro do nosso país. E o Breno foi nessa linha. Ele fala no podcast, não vou dar spoiler, vocês vão assistir o podcast, ele vai contar onde que seria essa história dele, mas ele falou, por que não no Brasil? E ele escolheu o Sul para fazer essa história.
E aí ele escolheu o Sul para fazer essa história, por conta de outras estratégias que ele vai usar lá na frente. E a gente também pega o quê? Lugares, além do nome. Quer ver aqui? Aqui ele fala, ó, o caminho era longo até a casa do vô Ben. Para encurtar, decidimos pegar um atalho dentro do Parcão. Muita gente que conhece o Sul, conhece Porto Alegre, conhece esse Parcão, diz que gosta de lá. Quando eu fui no Sul, eu acho que eu não passei nesse Parcão. Eu fui lá em Porto Alegre, mas eu acho que eu não passei. Fiquei ali mais pelo mercado, pela orla. Não sei exatamente onde esse Parcão fica, mas alunos que são de lá e que leram a história do Breno, né, na comunidade falaram, eu conheço, eu também gosto de ir pra lá, ou mesmo se não mora perto, realmente é um ponto que a gente gosta de ficar lá, e etc, é legal. Então, olha que legal fazer as pessoas do seu próprio país, sua própria região, se identificar com aquele lugar, sabe? Que legal, já pensou um leitor seu, é mais provável que um leitor seu consiga ir nesse lugar, ou, por exemplo, um leitor do Herdeiro da Morte, ele pode muito facilmente ir no Parcão, se ele for do Sul, e tirar uma foto lá e falar, estou aqui no mesmo lugar que o Pietro apareceu, né? Estou aqui junto com o Pietro e tal. Olha que bacana, e óbvio que isso por trás teve muita pesquisa do Breno, de saber como que era Porto Alegre, quais eram as regiões que as pessoas mais frequentavam. Ele, inclusive, entrevistou alunos que eram de lá, e para trocar essa experiência, por isso que a jornada é um lugar fantástico para você se desenvolver como escritor também. Claro que você pode fazer isso fora da jornada, mas é legal porque os alunos de lá, eles sempre acabam tendo quem pesquisar, se quiserem falar sobre regionalismo, sobre outras pessoas, dá muita ideia até para criação de personagem, enfim, desenvolvimento. E é muito bacana ver isso, porque são pequenos detalhes, gente, que fazem toda a diferença na hora do leitor se enxergar dentro da sua história, dele pegar, sabe, esses pontos que são familiares para eles. E mesmo eu não sendo do Sul, é legal saber que essa história se passa aqui próximo, sabe? Se passa aqui dentro do nosso país, e que se eu quiser um dia conhecer esse Parcão, é muito mais fácil, né? Do que eu, de repente, ir lá pro sul da Escócia tentar ver um lugar místico que acontece. Não, mais uma vez, se a sua história se passa lá, se você planejou ela assim, tem um porquê de existir assim, cara, vai fundo, não tô aqui pra criticar ninguém. Mas se você tá aí já pensando numa próxima história e ainda não sabe exatamente onde ambientá-la, cogite a possibilidade de talvez você colocar aqui mesmo dentro do nosso país. O primeiro amor, né, gente? Aqui nós temos o Breno desenvolvendo, despertando nos mais velhos. Ou não, né? Porque às vezes você, mesmo estando mais velha, você pode conhecer uma pessoa agora, ou eu, Porque eu tô com a minha pessoa há muito tempo, mas talvez tem gente pra mais de 30 que tá conhecendo o seu primeiro amor agora. Isso não tem idade. Mas aqui a gente tem o primeiro contato um pouco mais amoroso do Matheus com o Pietro, né? Que é o romance que vai ser desenvolvido nessa história, nesse one shot. E aí a gente tem a sutileza, porque tem muita gente que fala da dificuldade de se criar um casal, ou da aproximação desse casal, né? Como que eu faço para essa aproximação acontecer? Como que eu faço para, de fato, os leitores criarem um afeto por esse casal, né? Por essa construção deles e etc. E aqui, eu acho que tem um bom exemplo. Sutileza, eu acho que é a palavra certa. Não quando uma pessoa, o outro, né, se atira, ou que a outra pessoa tenha certeza de estar completamente apaixonada por aquela outra pessoa, mas quando os sentimentos são construídos aos poucos, quando às vezes você mesmo nem tem certeza do que mas você sente você sente que tem alguma coisa diferente por aquela pessoa especificamente, né? A gente tem aqui, eles estão conversando lá no Rio de boa, e aqui o Matheus já joga que o pessoal, tem 7 comentários aqui, vocês não conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem que dar uma pausa que quando eu abro o meu computador dá uma trava aqui na hora de gravar. O áudio desencontra, sei lá por quê. Pega essa cantada, melhor cantada, chamou de fofo, porque o que ele fala aqui? Ele fala assim, seu cachorro é muito fofo, tchê. Tenho vontade de apertá-lo, parece um pouco contigo. Ele comentou olhando o Bull subir e descer na água, porque eles estavam no lago esperando o avô pescar. E aí o Matheus aproveitou para dar umas cantadas nele. Aqui, a gente tem essa sutileza, né?
E aí eles já começam a entrar nesse assunto mais, você me acha fofo e tal, não sei o quê. E entra numa parte meio pessoal, ele pergunta, como é que era viver com seu pai, né, e sua madrasta e tal. E aí ele fala o quanto a Júlia o tratava bem, que a Júlia... Isso daqui foi uma coisa bem bacana. Já tem 2 madrastas que eu salvo na jornada. Tem essa história do Herdeiro da Morte e a história da Gabi. Gabi Zanqueta, estou doida pra ler sua história. Estou esperando ansiosamente pra eu conseguir... não, a gente já leu, peraí, eu já li. Já li. Falta só a finalização ali da revisão, mas eu já li, lembro disso. O que acontece? Ali no final... no final não, esquece, corta essa parte, volta. E essas 2 histórias começaram com as madrastas da Branca de Neve, da Cinderela, da madrasta malvada, porque a madrasta me coloca abaixo, madrasta não presta e tal, não sei o quê. E eu falei, gente, por que trazer essa visão tão simplista da madrasta, né? É de fato uma releitura que você quer fazer, né? Cinderela, etc. Por quê? E por que quando eu questionava isso, a resposta era sempre, porque geralmente madrasta é a pessoa má, porque... Então, repense alguns conceitos que você está colocando dentro da sua história, né? Não carregue exatamente os mesmos estigmas que as outras histórias trouxe desses personagens marcantes. A madrasta na vida real, o padrasto na vida real não é o vilão da história, né? Não necessariamente. Assim como, infelizmente, na vida real, alguns pais são tão vilões, infelizmente, né? O pai, mãe é tão vilão quanto a madrasta, o padrasto, né? Ou um tio, um parente, enfim. Só não necessariamente carregue isso, se questione o porquê que aquele personagem está carregando aquele papel. É de fato estratégico para sua história? Precisa daquilo acontecer para sua história andar? Ou você só está trazendo o que você já viu em outras histórias? Isso te ajuda, inclusive, você construir uma história não tão clichê. Quebrar esses padrões que outras histórias trazem. E aí, a gente tem aqui, na verdade, a Júlia, que seria aquela madrasta padrão que, realmente, você não presta, não sei o que. É a pessoa que, na verdade, tenta apaziguar. Porque, de fato, o pai dele é uma pessoa difícil e tem um porquê. Não é só o pai é uma pessoa difícil, não é porque o pai é uma pessoa difícil porque não aceita quem o Pietro é. Não aceita não só lá na frente essa questão dele se descobrir homossexual, mas também a questão desses poderes dele, ou de quem ele é filho, né? Que aí a gente vai descobrir mais na frente como é que essa coisa aconteceu. E a gente tem a Júlia tentando apaziguar tudo isso, tentando ser um ponto de conforto dentro da casa do Pietro, não sendo necessariamente a mãe que ele nunca teve, mas ela tentava de tudo se aproximar, tratá-lo bem, né? Como enteado mesmo. Então nem é romantizar tanto, mas criar um relacionamento saudável entre eles. Ele já tinha um relacionamento muito ruim com o pai. Eu acho que colocar a figura da madrasta como essa pessoa ruim, sem nenhum motivo específico, porque a jornada do Pietro depende um pouco desse pai não amá-lo, não aceitá-lo dessa maneira, e ele tem uma transformação de arco ao longo dessa jornada da história que a gente vai acompanhando. E então tem um porquê de existir. Já a Júlia não teria, sabe? Ela não teria nenhuma transformação, então ela entraria e sairia do mesmo jeito, mas tendo esse olhar, ela é uma figura importante tanto para apaziguar essa relação pai e filho, quanto para ser um ponto de suporte, digamos assim, e também para não ser too much, sabe? Para não ser muito, é muito drama, é muito exagerado, força um pouco e fica ruim a história, beleza? E aí a curiosidade, né? Um dia, com certeza, eu vou ler a história da Gabi aqui, mas a da outra, ela nem deixou até de ser madrasta. E porque era também aquela coisa da madrasta, do pai se casar com uma menina mais nova, e aí a menina querer roubar a fortuna dele. E, nossa, a história foi completamente diferente. Na verdade, ela se tornou sócia e não a madrasta, não um relacionamento amoroso, um relacionamento societário do pai da protagonista. E ela tentava fazer de tudo para que, na verdade, ser o apoio dessa protagonista e não a parte negativa, né? Então, repense, assim, deu um outro amadurecimento tanto para a história dele quanto para a história da Gabi quando eles repensaram o papel desse personagem. Então, não traga, né, só o personagem, só o papel, porque bruxa malvada, madrasta malvada. Repense os papéis, repense
por que você tá trazendo aquele personagem, qual é o papel, o porquê daquele personagem ter aquele papel dentro da sua história, porque assim você vai criando histórias mais maduras, histórias mais completas, mais complexas e que tenham mais profundidade também na hora do leitor passar por essa experiência da leitura com ela, tá bom? E aqui eu nem lembro o que eu tava falando. Ah, tá, ele perguntou aqui da Júlia, e continuando. Aí rolou meio que um momento comovido, porque ele perguntou, e sua mãe? Sua mãe. Ele fala, eu não lembro, não conheci. E prefiro não conhecer, não sei, tenho raiva de quem sabe. E aí a gente tem aqui um momento do... Cadê? Blá, 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 que ele, comovido, uma reação natural de uma resposta dessa, né? Tipo, eu não conheço minha mãe, ele vai e dá um primeiro toque no Pietro, que começa a cintilar algumas coisas diferentes de qualquer outra pessoa que encostasse nele. Então, a gradatividade de como esse relacionamento vai sendo criado, e esse daqui não é, e aí eles já se apaixonam e viveram felizes para sempre. Não, né? Isso é muito rápido. É construído aos poucos. A gente tem esses primeiros contatos, né? Pra ir brotando esse sentimento, e lá na frente a gente tem até um outro desenvolvimento que eu acho, assim, o final desse casal eu acho maravilhoso, assim. Era o que eu queria, era o que eu esperava, até porque eu sei de umas outras coisas que vão acontecer, mas eu achei muito legal, assim. Eu acho que traz um pouco de amadurecimento para o personagem passar pela experiência que ele passou. O Pietro tem todo esse problema com essa questão da morte. E assim que o avô volta, que o avô faz o acompanhamento... não tem... eu acho que eu não contei isso antes. Mas o avô do Pietro, ele tem câncer e vive em tratamento constante para tentar se curar. E aí, ele tá com... A Sarah, que é a enfermeira que toma conta dele, falou assim, ela tentou de todas as formas me esconder a verdade. Porém, depois de insistir bastante, ela me deu a pior notícia daquele dia. A preocupação era nítida em seu olhar, quando me falou que o câncer havia avançado muito e que ele estava com metástase, que não entendia o porquê dos remédios e das sessões de quimioterapia não estarem sendo eficazes. Eu sabia qual o motivo disso. Era o fato de eu estar ali. Isso dá um peso tão grande pro personagem, né? Porque ele gosta tanto do avô, mas talvez a presença dele, ou esse poder que deteriora as coisas, né? Que leva as coisas para mais perto da morte, digamos assim, para seu fim, não é uma boa companhia, né? Ele não seria uma boa companhia. A mãe dele se chama Marta. Por que eu tô rindo, gente? Só que... Lembra do Superman versus Batman? Marta, sua mãe também se chama Marta. Sim, a mãe do Pietro também se chama Marta. E ele agora, já que ele, não quer ficar mais na casa do vô Bento, aconteceu uma outra cena ali com ele, com o Matheus, que eu não vou contar pra não dar spoiler. Mas aí ele fala, eu preciso fugir daqui agora, e vai lá, mais uma vez o Pietro fugindo. E agora, como é que acha a mãe? Não tem o número de telefone dela, como é que acha? 1h da manhã, sair pela cidade, o cachorro sabe onde a Marta tá. E ele seguiu, o Bu corria tão rápido que me puxava. 1h da manhã. Ele nunca tinha agido assim, sempre foi muito calmo. 1h da manhã. No parque, deserto, 1h da manhã. Chegando próximo, logo avistei um homem parado bem ao lado do banquinho de descanso. Eu meto o pé. Não sou o tipo de pessoa que tem medo de muita coisa, mas um homem sozinho no meio do parque a 1h da manhã usando roupas de couro é bem estranho. Pois é, fato. Eu não ficaria pra ver. Minha mãe disse pra eu não falar com estranhos. Perdão pelo meu cachorro, falei porque o Bu latia pro cara. Óbvio. Você não me conhece, disse o homem. Mas estou aqui para te ajudar. Quem é você? Perguntei. Fui enviado por sua mãe. Eita, Marta. Depois que ela recebeu a mensagem de Bu. Bu é o mensageiro. Mas como sabe o nome dele? Perguntei perplexo. Verdade, porque ele não sabia, né? Sem bastante coisa sobre você, garoto. Seu nome não é Pietro? Eu me arrepiei como aquele homem sabia meu nome? Será que tinha mesmo sido enviado por minha mãe? Ele então continuou. Você é filho de Miguel, neto de Benjamin Lancaster. Venha, que vou conduzi-lo ao reino de sua mãe. Ele falou com bastante precisão. Eu não vou. Mas sei lá, né? Já tanta coisa acontecendo.
Bull pulou de meus braços e cheirou o homem por um instante, depois começou a lamber seu sapato. Mas o homem continuava com um olhar fixado em mim. Eu ainda não confiava nele, pudera. Me aproximei e confirmei quem eu era. Ele se virou e começou a entrar no lago. O moinho, que sempre estava parado, começou a rodar e girar as águas. Que legal, 1h da manhã. E após o homem dar alguns passos, desapareceu. Comecei a ser puxado para o lago também, mas assustado me contive. Pensei em voltar para a casa do vovô e esquecer tudo aquilo, mas Bula tinha indicando que deveríamos segui-lo. Me achando louco, entrei no lago e depois de algum tempo também desaparecemos. Eita, Giovana! Chegamos no reino da morte! E esse vai ser o último capítulo que eu vou conseguir ler. Já estamos batendo 1 hora aqui já de episódio. Em 1 milésimo de segundo eu já estava em outro lugar. Olhei em volta e percebi que estava em um lago bem maior que o do parque. Foi então que o homem se apresentou. Me chamo Roberto. Roberto. Engraçado que eu tava pensando nisso. São nomes bem brasileiros, né? Tipo, porque geralmente quando a gente pensa outros mundos e etc, a gente usa nomes bem, não sei, pegam origens mais místicas, né? Uns nomes mais diferentes. Mas a gente tem a Marta, a gente tem o Roberto. Tá legal. Eu acho que é fácil da gente Ui, caramba! Fácil da gente lembrar. Olha só, eu esqueci da palavra. Fácil da gente lembrar os nomes dos personagens, né? Fica muito mais fácil. Por exemplo, eu assisto Dorama, não gravo o nome de ninguém. Eu não consigo gravar o nome dos personagens. Não consigo. É o menininho, é protagonista, eu sempre chamo assim, mas não consigo gravar o nome de ninguém, porque pra mim são os nomes muito difíceis. Nem são tão difíceis de falar, mas como não é uma coisa que é costumeiro pra mim, é fácil de eu esquecer. Agora, Marta, Roberto, é fácil de lembrar. Eu gosto disso. Eita, proa. Me chamo Roberto. Fiquei boquiaberto, pera. Será que eu tô dando muito spoiler? Não, mas, gente, ó, se vocês acham que isso é tudo que acontece no livro, é só o 3º capítulo, a 3ª parte. É um one shot, então... Juliana, um one shot é uma história de um capítulo só. Sim, na verdade essa é um one shot. Só que no Wattpad a estratégia a gente divide. Até pra ser melhor pra a própria plataforma, prefere que seja assim, senão ia ser 10 mil palavras num capítulo só, não ia ser bom pra pessoa ler, né? Então, é legal dividir por partes no Wattpad, independente se a sua história for só um conto, dependendo de quantas palavras, é até legal você colocar no máximo por capítulo no Wattpad, ali, no máximo 1.200 palavras, né? 2.000, assim, estourando. Porque a pessoa tá lendo no celular, sabe? Tem uma questão de... Se o texto for muito longo, é até um pouco cansativo. Eu sei que nem todas as pessoas pensam assim, mas a maioria das pessoas que usam o Wattpad gostam mais de textos mais curtos e mais faseados. E isso é bom para a própria plataforma, para você até ranquear mais nela, tá? Aqui, tá, vamos lá, então. Me chamo Roberto, fiquei boquiaberto ao falar seu nome. Então, aqui é aquilo que eu falo. Já vi isso em livros também mais consagrados e etc, né, mais famosos. Até eu tô relendo Harry Potter, eu vi isso em Harry Potter. Mas é indicação, tá, gente? Não quer dizer que eu sou a pessoa que sei de tudo na vida, mas é uma indicação, eu prezo muito pela experiência do leitor e para que não haja confusão. Isso daqui é um ponto que quem tá falando, fiquei boquiaberto ao falar seu nome, ele se transformou. Fiquei boquiaberto, quem fala é o Pietro que ficou boquiaberto. Então, passa esse parágrafo para baixo, porque logo em seguida da travessão, parece que é a pessoa, entendeu? É a entonação da pessoa. Ou aquilo se refere à pessoa. Então, quando for assim, quando o outro fala, pode deixar a fala em cima, mas... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, gente. Não consigo. Deixa, eu tava tentando achar um jeito de meu mouse aparecer, porque eu tento... Mas meu mouse não aparece pra vocês, né, o cursor. Mas aí eu tenho que marcar. Então, pega esse parágrafo aqui e põe pra baixo. Pega esse ponto e põe um parágrafo. Aí continua, né? Fiquei boca aberto ao falar seu nome. Ele se transformou em um ser esquelético, sem nenhuma carne ou pele. Suas roupas, que antes eram de couro, agora eram um manto, então acho que é um manto,
preto esfarrapado que cobria sua cabeça e ia aos pés. Puro Osso. Quem sabe quem é Puro Osso, gente? Quem lembra das terríveis aventuras de Billy Mandy? Eu gostava muito desse desenho, era muito louco, mas eu gostava muito desse desenho. É o Puro Osso, a gente tem o Puro Osso aqui. O enviado da morte. Bah! Mas então o que és tu? O que tu és? Perguntei. Sou um ceifeiro, um humilde servo de Vossa Alteza. É uma honra poder conhecê-lo. Olha! Aqui falta um travessão. Por que não estamos afundando? Indaguei. Então, travessão, indaguei. Né? Pra dizer que foi o jeito dele falar. Com certeza, com certeza. Ele fala assim, estamos no Lago do Desespero. Por que é o Lago do Desespero? Porque essas águas trazem toda a nitidez às almas que o atravessam. É nesse momento que elas percebem que já não estão mais no plano. Ou seja, depois que atravessa o lago, é o momento que você percebe que você morreu. Por isso que é desespero, entendeu? Porque toda vez que você atravessa aquele lado, você percebe que você tá no Rei da Morte. Você percebe que você morreu. E daí o nome do desespero. A pessoa fica desesperada, eu morri. Entendi o nome do lago, peguei a referência. Séries maravilhosos, ó. Ele me informou que a rainha nos aguardava e que não tolerava atrasos. Continuamos a caminhar. Saímos do lago e avistamos 3 caminhos. Pegamos o da esquerda. Roberto me falou que o da direita levava à Floresta das Almas Perdidas. Um local sem volta. Por isso que as almas ficam perdidas. Contou-me que a maioria das almas que estão lá são de quem tentou vir ao reino da morte e não conseguiu voltar. E a estrada do meio era a estrada das almas, que levava ao tribunal onde todas eram julgadas. Será que nesse julgamento aparece um telão? Tá ligado que todo mundo já pensou no dia do seu julgamento final. Não todo mundo, né? Mas algumas pessoas com certeza já devem ter pensado, porque eu já pensei. Tem um grande telão passando todas as merdas e que você já fez na vida. Ah, meu pai do céu. Tomara que não seja isso. Tomara que não seja assim. São muitas vergonhas. Esse daqui é um ponto legal, eu não vou ler mais porque eu tô dando muito spoiler. Se você quiser ler a história inteira, tá aqui embaixo. Mas um último ponto aqui bacana pra vocês pegarem. Sobre ele me informou que a rainha guardava lá. Desde que ele chegou no lago, o jeito como ele mostra esse universo novo para o leitor. Se você acha que o seu universo é muito diferente, o seu leitor nunca viu aquilo, você como autor tem a obrigação de fazer o seu leitor enxergar. Como fazer isso? Aí dicas, né? E uma das dicas que inclusive o Breno usou aqui, mostre por partes. Ele não chegou no lago, já foi dizendo tudo que tem dentro daquele reino. Cada etapa ele foi entendendo, vendo, né, visualizando e mostrando para o leitor. Porque para pensar comigo, na vida real também não é assim que acontece com a gente? Na vida real, quando a gente tá num lugar, a gente não olha tudo de uma vez. O nosso próprio cérebro não consegue absorver todas aquelas informações. Quantas vezes... Gente, eu moro aqui nesse bairro há 3 anos. E tem coisas que eu ainda olho e falo assim, ué, peraí, mas já tinha aquele prédio ali? Isso nunca aconteceu com você? Às vezes você mora num lugar há anos, ou você sempre passa por aquele lugar, mas tem certas coisas que você só presta atenção num dia, sei lá, porque naquele dia você acabou prestando atenção numa casa específica, num estabelecimento específico, num prédio específico, num lugar específico que tinha ali. Então, o nosso próprio cérebro, ele não consegue absorver todas as informações de uma vez. Quando a gente chega num lugar novo, a gente vai observando as coisas por etapa. Então, no livro também, tenta apresentar isso por etapa para o seu leitor. Até para ele assimilar melhor e ele conseguir construir melhor aquela imagem. Quando você joga todas as informações de uma vez, depois ele mesmo não assimila, já não lembra de uma determinada coisa, não consegue montar toda a imagem do lugar na mente dele. Aqui o Pietro, à medida que ele vai andando, ele fala primeiro da onde ele tá, o ponto de partida, o Lago do Desespero, onde as pessoas percebem que estão mortas e começam a ficar desesperadas ali, né? Isso, enfim, mas é o que ele fala, que as pessoas percebem que elas estão no outro mundo quando elas chegam ali naquele portal, né? E o lago é um portal. E então ele mostra ali o que era aquele lago primeiro. Depois que ele sai do lago, ele se depara com 3 caminhos e ele explica o que são aqueles 3 caminhos. Ao adentrar nesses 3 caminhos ao longe, ele vai dizer aqui que ele enxerga um castelo. Antes, assim que ele sai do lago, a primeira imagem dele é ver como é aquele universo, que tem metade no oeste é o sol poente,
aquele alaranjado, mas que ilumina aquela penumbra, né? Tipo, logo no finalzinho da tarde. E do lado leste, né? Leste, oeste, é isso? Era a lua minguante que ficava no céu. Então, você tinha ele constantemente nesse reino da morte, metade dele sol e metade lua. Ficava essa metade sol e lua. Inclusive, esse é o desenho. Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui, ó. Pera aí. Esse é o desenho. Essa foi a cena que o Breno selecionou aqui pra fazer. Não sei se vai dar pra ver. Depois eu coloco na tela maior. Deixa eu botar aqui, que aí eu já vou pra encerrar já. Estamos aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo? E aqui ficou pegou um pouquinho na ilustração. Mas você tem o sol, né? E a lua no mesmo ambiente e você tem o lago, né? E aqui foi o castelo ao fundo. E aqui a gente tem o ceifeiro. E o Bu, que é o bulldog dele. Então, o que acontece? Imagina se ele falasse tudo isso de uma vez, né? Tudo, ele quisesse contar tudo isso aqui de uma vez. Ele foi mostrando por etapas. Primeiro, como que o ceifeiro se mostrou, como que era o lago, o caminho que tinha na frente do lago, que aqui não necessariamente está o ambiente, como é que era essa questão meio mística, metade sol, metade lua. E aqui embaixo, e mais à frente, né? Lá no fundo, mais à frente, o castelo. Mostre seu universo aos poucos, faça ele ser faseado, porque assim vai ser mais fácil para você, como autor, não esquecer de mostrar detalhes importantes, e é mais fácil para o seu leitor também digerir essa informação e ter uma experiência melhor na sua história, tá bom? E eu nunca dá tempo de eu ler mais do que 3 capítulos, na verdade eu sempre tento me prender nesses 3 capítulos, eu nem li esse terceiro até o final, mas a gente já tá batendo aqui mais de 1 hora, depois pra eu encurtar isso fica difícil. Aí vamos lá. Como dica, eu diria pro Breno dar mais uma olhadinha. Eu sei que esse livro passou por revisão também, mas dá mais uma olhadinha que tem algumas coisinhas ali fora do lugar e isso é super normal, tá? Tem livros meus também que já passaram por revisão e ainda assim vira e mexe. Eu leio e falo assim, putz, olha esse errinho aqui. Esses dias até lendo um livro de livraria, né? Um livro famosinho assim, eu não lembro qual. Eu peguei um errinho lá também, falei, peraí, isso aqui tá errado. É normal, tá? Mas daria só mais uma lida para fazer esses ajustes pontuais. E também tomaria cuidado com essa questão da descrição, tá muito... Com a descrição do que o outro personagem vai fazer, tá junto da fala do personagem anterior. Mais uma vez, gente, isso não é errado, já vi isso em outros livros também, mas eu acho que para a experiência do leitor fica menos confuso, fica mais claro quem é que tá se comportando daquele jeito no texto, quando você de fato só deixa a próxima fala o que aquele personagem que tá falando fez. Se for a ação de outro personagem, pula o parágrafo e coloca a ação seguinte, tá bom? Eu acho que isso deixa o texto mais claro, mas seriam só esses ajustes finos, pelo menos aqui nesse início. Breno, parabéns, a história, eu nem lembrava de alguns pontos da história, foi legal reler e com certeza eu vou pegar pra reler até o final depois. Quem sabe a gente faz um outro episódio com a parte 2 de Herdeira da Morte. Mas por que eu não faço de todo o livro? Porque eu não quero ficar dando spoiler, eu não vou ler todo o livro aqui pra você. Você que se quiser, clica aqui embaixo. Esse início eu acho que já foi bem legal pra você entender como o início pode ser tão bem estruturado, como você chama a atenção e como essa história chamou sua atenção para você clicar aqui embaixo e ler também. Minha nação, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura crítica. Opa, peraí que tá travando um pouquinho meu áudio aqui que eu tô vendo. Espero que tenha voltado. Minha nação, muito obrigada por você ter ficado até aqui, até o final. Eu espero que realmente esse vídeo tenha te ajudado. Espero que essa leitura crítica tenha te ajudado. Para você conhecer a história do Breno, é só clicar aqui. E lembrando que ele vai estar no nosso primeiro episódio do podcast Aprendiz de Escritor, comigo e com a Jaque, também aluna da jornada, para falar da experiência dele escrevendo essa história. Da onde tirou essas inspirações, da onde ele construiu essas ideias. Eu tenho certeza que alguma dica, alguma coisa que ele falar vai te ajudar a criar a sua história também. Então, já se inscreve nesse canal para você não perder o nosso episódio do podcast Aprendiz de Escritor, que vai ao ar na quarta-feira. É isso por hoje, beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!